Fala pessoal, tudo bem? Adriano Balduino do canal Simsalabim. No vídeo de hoje falaremos sobre um dos recursos que eu mais gosto no ArchiCAD, que é a prioridade de materiais e como que ele impacta positivamente no nosso processo de levantamento de quantitativos para que a gente tenha quantidades cada vez mais precisas, né? Então, gente, a prioridade de materiais é um recurso que existe no ArchiCAD, se eu não me engano, desde a versão 17. Então hoje o ArchiCAD está na versão 23, então já tem algum tempo que ele está presente no ArchiCAD. E do que ele consiste? Ele consiste na regra que dois materiais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Se existem dois materiais ocupando o mesmo lugar, a gente tem que dar prioridade para um material ou para outro, né? No ArchiCAD a gente tem até, se eu não me engano, 1000 possibilidades de você classificar os materiais no que diz respeito à sua prioridade. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um material chamado alvenaria e um material chamado concreto, você pode dizer que o concreto é mais prioritário que a alvenaria, visto que trata-se de um sistema sistema estrutural e não um sistema de vedação, muitas das vezes, né? Então, ele ajuda e muito nesse processo de compatibilização, principalmente entre a arquitetura e a estrutura, visto que são duas disciplinas que, embora muitas vezes sejam feitas em escritórios distintos, nós temos uma relação muito próxima uma das outras, na qual os elementos arquitetônicos, muitas vezes eles acabam contornando, né, os elementos estruturais. Então, nesse vídeo a gente vai demonstrar um uso para essa questão da prioridade de materiais, naquele exemplo que a gente vem trabalhando, né, nos últimos vídeos, tá? Então eu estou aqui com o ArchiCAD aberto e também com o Solibri aberto. Então, para demonstrar um pouco de como a prioridade de materiais funciona, a gente vai simular como se o nosso projeto tivesse evoluído para a colaboração com, por exemplo, o projetista estrutural, certo? Como se nós fizéssemos nosso projeto arquitetônico, passássemos esse projeto para o nosso projetista estrutural e ele nos devolvesse uma pré-forma, por exemplo, né? E quando ele devolver essa pré-forma, ele pode tanto fazer ela no ArchiCAD, na qual você receberia um arquivo extensão PLN, ou ele pode fazer em outra ferramenta que trabalhe com IFC e ele te manda esse arquivo IFC. É muito importante, né, nesse processo de colaboração via IFC, ficar atento aos tradutores que serão utilizados, né? Mas vamos lá, eu vou pegar aqui, por exemplo, um pilar, tá? E vamos inserir esse pilar. Nesse caso, vamos fazer tudo no ArchiCAD aqui, não vamos importar nenhum arquivo externo, simplesmente a caráter didático, né? Mas se você importasse um arquivo IFC, ele poderia funcionar da mesma maneira com relação à prioridade de materiais. Então eu vou vir aqui na ferramenta pilar, eu vou criar um pilar, eu vou mudar aqui as dimensões dele. Vamos imaginar que esse pilar vai ter 14 por 30 centímetros, tá? Um ponto importante aqui, ó. Então eu vou vir aqui em segmento e eu vou verificar de qual material que eu vou utilizar para a construção desse pilar. Então, por padrão, o material utilizado é esse aqui, ó, genérico estrutural. Então eu vou vir aqui, vou clicar e vou colocar esse pilar. Se eu usar o Ctrl+E, eu consigo rotacionar esse pilar e vou colocar, por exemplo, um pilar no meio dessas duas portas. Além disso, eu vou apertar Ctrl+Shift+D e vou copiar esse pilar mais duas vezes para essa parede simples aqui. Então, dessa forma, eu tenho aqui um pilar na minha parede composta e dois pilares na minha parede simples, certo? Então, agora se eu vier onde a gente criou os materiais no vídeo passado, a gente vem em opções, atributos de elemento, materiais de construção. Aqui eu vou ter aquela lista de todos os materiais que estão abertos e criados nesse projeto, né? Então, no vídeo que a gente trabalhou com as paredes compostas, a gente criou a parede 14, a parede pintura interna e a parede textura externa. E cada uma delas apresenta uma propriedade chamada aqui, ó, prioridade de interseção, sendo que para a parede de alvenaria de 14 é 525, para a parede pintura interna é 300 e para a parede textura externa é 500. Ou seja, desses três elementos, que apresentam a maior prioridade é a alvenaria, tá? E para o nosso pilar a gente está usando o genérico estrutural, que apresenta uma prioridade de 700. Então, como no nosso exemplo aqui a gente tem
dois elementos ocupando o mesmo lugar no espaço, que seria o genérico estrutural, e dois materiais, né, ocupando o mesmo lugar no espaço, que seria o genérico estrutural e a parede de alvenaria, o ArchiCAD ele vai dar prioridade para o elemento que apresenta maior prioridade de interseção, que seria o genérico estrutural. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no 3D, eu vou utilizar agora essa paleta de vegetais rápidos, que eu gosto bastante de utilizar. Se você não tem ela habilitada, você vem em janelas, paletas, vegetais rápidos, ela é bem útil para a gente ligar e desligar layers. Eu vou clicar nesse pilar e vou esconder o layer de pilares. Então assim, sem eu ter que fazer nenhum comando, sem eu ter que fazer nenhum tipo de associação entre esses dois elementos, o ArchiCAD ele entende que onde existe alvenaria e onde existe pilar, deve conter apenas pilar. Se eu esconder os pilares, eu não vou ter alvenaria nessa região. Tá? Então agora eu posso fazer, por exemplo, uma exportação desse modelo com os descontos da estrutura. Esse desconto ele poderia funcionar tanto para pilares, quanto para lajes, quanto para vigas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no salvar como, e eu vou salvar na minha área de trabalho novamente. Adriano, mas você não vai exportar os pilares também? De modo geral, o pilar ele vai ser um elemento que a responsabilidade dele muito provavelmente vai ser do projeto estrutural, né? Então, de modo geral, a gente vai esconder os pilares porque dentro de uma matriz de responsabilidade dos elementos projetuais, os elementos como pilar, viga e laje geralmente vão ficar com o projeto estrutural, enquanto elementos como portas, paredes simples, paredes compostas são responsabilidade da arquitetura. Como a gente está na pele do arquiteto agora, a gente vai esconder esses elementos, tá? Então aqui agora eu vou vir aqui no Solibri, eu vou clicar com o botão direito, vou em Update Models. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar então o modelo que não tinha os descontos da estrutura para os modelos que agora apresentam esses descontos. E como no Solibri a gente trabalhou com Classification, que são regras de classificação que são aplicadas a cada vez que nós inserimos o nosso modelo, ele já vai fazer todo o processo de classificação novamente. E se eu clicar em serviços, por exemplo, ele já vai fazer todo o processo de extração de quantitativos novamente, já com os descontos da estrutura. Então vamos dar uma analisada nesses resultados aqui. Por exemplo, a alvenaria a gente tinha 9,77 e agora a gente tem 8,87, ou seja, foi diminuída a área de paredes em função do pilar que eu coloquei, certo? Enquanto que a pintura, que é um elemento que corre direto, né, não está pegando no nosso pilar, ela manteve os 9,77 metros quadrados. E essa parede, que apresentava em torno de 15 metros quadrados no vídeo anterior, agora está com 13,19. Então a gente fez esses descontos de uma maneira muito simples, né? E agora a gente pode se perguntar, mas essa questão da prioridade de materiais, ela é útil apenas nessa interface entre arquitetura e estrutura, ou ela tem outras, pode ser útil em outros casos também? Então vamos imaginar que, por exemplo, essa nossa parede composta, hoje ela consiste em uma parede de textura externa, uma parede de alvenaria e uma parede de pintura interna. Vamos imaginar que no nosso lado interno eu não quero fazer a minha pintura até o teto. Vamos imaginar que nós teríamos um forro e a nossa pintura ela vai morrer antes da minha alvenaria e antes da minha textura, né? Então, como que eu poderia construir esse elemento no ArchiCAD de modo que eu consiga fazer um negativo da pintura que não vai até o teto? Bom, a gente poderia, por exemplo, criar um elemento com a ferramenta laje, né? Eu vou criar um layer apenas, vou chamar ele de Arc escondido. Esse layer escondido vão ficar elementos que na hora de eu fazer a exportação eu vou esconder, porque eles apenas operam com outros elementos, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, com laje, eu vou trocar para o layer Arc escondido, certo? E agora eu vou criar um novo material para que eu consiga fazer esse desconto. Eu vou vir em opções, atributos do elemento, materiais de construção. Eu vou, por exemplo, duplicar esse material genérico estrutural. Eu vou chamar, por exemplo, de genérico
escondido. Ok. Então, o que vai acontecer? Hoje, a minha pintura tem prioridade 300, a minha textura 500 e a alvenaria 525. Então, eu vou colocar, por exemplo, para esse genérico escondido, que é o material que eu acabei de criar, uma prioridade de 450, ou seja, uma prioridade que é maior do que a pintura interna, porém é menor do que a alvenaria e menor do que a textura e menor do que o meu pilar. Então agora eu vou criar um elemento laje que vai fazer realmente esse desconto da pintura interna. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em laje, eu vou selecionar o layer escondido, vou até ligar ele aqui em planta, certo? E eu vou trocar o material da minha laje, não vai ser o genérico estrutural, vai ser o meu genérico escondido, certo? Então vou criar uma laje que vai ser apenas nessa região da parede composta. Posso até ligar esse layer aqui agora, certo? E essa laje, vou dizer que ela tem não 20 centímetros, vamos colocar 35 centímetros. Eu vou jogar essa laje no nível superior da parede, certo? Então a gente vai ter uma situação parecida com essa. Agora, se eu escondo esse layer escondido que eu acabei de criar, como ele apresenta uma prioridade de material maior do que a minha pintura, ele vai fazer esse recorte da forma realmente que eu vou executar na minha obra. Se a minha pintura interna não vai até o teto, ela vai até o forro, ela passa do forro, sei lá, seus 5, seus 10 centímetros, eu poderia usar esse recurso para fazer essa questão desse desconto. Eu posso então finalmente exportar esse quantitativo novamente, certo? Eu vou salvar ele na minha área de trabalho e eu vou dar um Update Models. Então agora a minha pintura interna que antes estava indo até a laje do pavimento superior, agora ela vai apenas até o nível que eu escolhi no meu modelo. Se eu extrair o quantitativo novamente, agora a gente tem a alvenaria com 8,87, a pintura com 8,028, o emassamento e o chapisco, que também são serviços associados à pintura, com 8,028, enquanto o reboco externo, o chapisco externo, enquanto o chapisco externo, o reboco externo e a textura externa estão com 9,77, que são realmente os serviços relacionados ao lado externo que não passaram por essa redução. Então, gente, esse recurso de prioridade de materiais ele pode ser bem útil para a gente extrair quantitativos bem precisos de acordo com a nossa necessidade. Naturalmente, esse processo de criar esses elementos para que a gente faça os descontos não é algo muito simples de ser feito, é algo que dá relativamente um trabalho. Então, assim, num processo de desenvolvimento de projeto, você vai fazer isso naturalmente nas etapas mais próximas do finalização do projeto, né? Se o teu projeto ainda está mudando bastante, está ainda na questão de aprovação com o cliente, nem as paredes ainda estão definidas, você não precisa fazer esses descontos de paredes logo na largada, você pode deixar isso para fazer lá na frente, quando você for de fato extrair um quantitativo para um orçamento mais próximo de um orçamento executivo, um orçamento operacional, né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era mais ou menos essa questão de prioridade de materiais, como que ela impacta no nosso quantitativo. E fiquem ligados e até mais.